Fala, torcida azulina! Que alegria ter vocês por aqui mais uma vez pra gente falar daquele assunto que mexe com o coração de todo mundo que respira o Clube do Remo. O clima tá pegando fogo, e não é pra menos. O Leão tá naquela reta decisiva da Série B, e o jogo contra o Novo Horizontino promete ser daqueles de parar a cidade inteira. É decisão, é tensão, é emoção na veia. Uma vitória nesse sábado pode deixar o Remo coladinho no sonho do acesso à elite do futebol brasileiro em 2026, e a torcida já está se mobilizando para empurrar o time com toda a força que o fenômeno azul sabe mostrar. Mas antes de falar do que vem pela frente, deixa eu tocar num assunto que está rendendo demais nas redes sociais. Parece que tem gente por aí que não está sabendo lidar com o momento do Leão. Acreditem se quiser, a torcida do rival tá fazendo campanha para entregar jogo pro Coritiba, só para tentar impedir que o Remo levante o título da Série B. É sério. Dá para entender o desespero? Os caras foram rebaixados com várias rodadas de antecedência, viveram um ano para esquecer e, mesmo assim, continuam mais preocupados com o Remo do que com o próprio time. É aquela velha história, o leão incomoda. E quando o Remo começa a sonhar grande, tem gente que perde o sono. Parece piada, mas é a mais pura verdade. O rival caiu, viu o próprio clube afundar em dívidas, trocar técnico como quem troca de roupa, contratar jogador que ninguém conhecia e ainda ter a audácia de querer comparar estrutura com o Remo. Aí agora, vendo o Leão brigando lá em cima, perto do acesso, bate aquele desespero. Eles não aguentam a ideia de ver o Remo voltar para a Série A, disputar título e, quem sabe, levantar a taça de campeão da Série B. Imagina a cabeça desses caras se isso acontecer? Já tem gente por aí dizendo que vai ser o maior pesadelo da torcida bicolor nos últimos anos. Mas, sinceramente, não precisa nem forçar para ver quem é quem nesse cenário. Enquanto o rival vive um caos administrativo, com gestão desastrosa, dívidas e vergonha dentro de campo, o Remo vem mostrando um trabalho sério, com foco e planejamento. Claro que não é fácil, ainda tem muito chão pela frente, mas o clube vem crescendo e mostrando que o projeto é sólido. E é por isso que a torcida azulina tem motivos de sobra para acreditar. Agora, voltando a falar de quem realmente importa, o Clube do Remo. O elenco se reapresentou no Baenão para mais um dia de muito trabalho sob o comando do técnico Guto Ferreira. O ambiente é de concentração total, e a preparação está intensa pro duelo contra o Novo Horizontino. O time sabe que o adversário vem com tudo, porque precisa desesperadamente vencer para continuar sonhando com o acesso. Isso pode ser uma boa notícia pro Remo, que costuma se dar bem em jogos de contra-ataque, aproveitando os espaços deixados pelo adversário. Mas nem tudo são flores. 2 desfalques confirmados, Diego Hernandes e Caio Vinícius, estão fora do jogo por suspensão. O técnico Guto Ferreira já trabalha com as prováveis substituições. Tudo indica que Pedro Castro e Janderson devem ser os escolhidos para essas vagas. Muita gente achou que o Janderson merecia mais minutos na última partida, especialmente naquele duelo contra a Chapecoense. É um jogador veloz, que tem entrado bem e pode ser fundamental para essa estratégia de jogar no erro do adversário. A ideia é usar o Pedro Rocha mais centralizado, com o Nico Ferreira caindo pela direita e o Janderson aberto pela esquerda, dando velocidade nas transições. Claro que perder o Diego é um baque. O cara é habilidoso, tem uma visão de jogo diferenciada e costuma desequilibrar. Mas o momento do Nico é muito bom, e ele tem tudo para assumir esse papel de protagonista, ainda mais num jogo que promete ser aberto e com muita correria. Já no meio, a ausência do Caio Vinícius também pesa, porque ele vinha sendo um motorzinho ali no setor, marcando e dando aquele equilíbrio entre defesa e ataque. Pedro Castro deve entrar com a missão de manter essa consistência, enquanto Nathan Camargo segue sendo o guerreiro que faz o trabalho sujo, aquele que segura as pontas quando o time precisa recompor. Mesmo suspensos, Diego Hernandes e Caio Vinícius vão viajar com o elenco. Muita gente perguntou o motivo, mas faz todo sentido. O Remo não volta para Belém depois desse jogo. A delegação segue direto para enfrentar o Avaí, e esses 2 jogos fora podem ser decisivos para confirmar o acesso. Então é importante ter todo mundo junto, mesmo quem não vai pro campo, porque esse é o tipo de momento em que a união do grupo faz toda a diferença. É reta final de campeonato,
todo detalhe conta, e o ambiente precisa estar o mais positivo possível. Agora, falando da torcida, o Fenômeno Azul está preparando mais uma daquelas festas que só o torcedor do Remo sabe fazer. O apoio que seria no aeroporto teve de ser transferido por causa dos eventos da COP30, mas o novo ponto de encontro já está definido. Quinta-feira, a partir da 1 da tarde, o Posto Azulino, lá do lado do Baenão, na esquina da Antônio Baena com a 25, vai ser o palco de uma verdadeira celebração azulina antes da viagem da delegação. O ônibus do Remo deve sair da Toca do Leão por volta das 2 da tarde, e a ideia é transformar essa despedida em uma corrente de energia positiva rumo ao interior de São Paulo. A diretoria até pensou em liberar o treino para o torcedor acompanhar, mas optou por manter tudo fechado para preservar o foco e evitar qualquer tipo de distração. E tá certa. O Remo vem fazendo uma campanha sólida justamente mantendo a concentração e o trabalho silencioso. A torcida vai apoiar de fora, mas o elenco segue blindado, firme na missão. O momento é de pé no chão, nada de oba-oba. Cada ponto vale ouro, e o grupo sabe disso. O bacana é que, mesmo com o jogo sendo longe, vai ter uma legião azulina marcando presença em Novo Horizonte. Tem gente saindo de Belém, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Paraná, todo mundo querendo acompanhar o time nesse momento histórico. E depois ainda tem o jogo contra o Avaí, lá na ressacada, que deve virar praticamente um estádio azul. O número de paraenses morando no sul do país é grande, então a expectativa é de casa cheia também. A projeção para o acesso está na casa dos 62 pontos, e o Remo está bem perto dessa meta. 2 vitórias seguidas podem sacramentar o retorno à Série A, e dá para sentir no ar que o grupo acredita. É aquele tipo de energia que contagia, que vem da arquibancada, do treino, do vestiário. Todo mundo remando na mesma direção, como tem que ser num clube que carrega tanta história. E é por isso que o torcedor azulino não para de sonhar. Porque esse time mostrou durante a competição que tem raça, tem vontade, acima de tudo, tem identidade. O que o Remo construiu nessa Série B não é obra do acaso. É fruto de trabalho, de superação, de um elenco que se fechou em torno de um objetivo. E quando o torcedor olha para campo e vê o time suando até o último minuto, é impossível não acreditar que algo grande está prestes a acontecer. E quando a gente fala em acreditar, não é da boca para fora. O que o torcedor azulino tem feito nessa reta final é de arrepiar. A cada rodada o Baenão pulsa, o grito ecoa, e a sensação é de que nada pode parar o leão. E olha que o caminho não foi fácil, hein? Quantos momentos de oscilação, de pressão, de crítica, mas o elenco soube lidar com tudo isso com serenidade, com maturidade de quem entendeu que um acesso não se conquista em um jogo só, e sim com regularidade, com entrega e, principalmente, com união. Esse grupo do Remo tem uma coisa diferente. Dá para ver que os jogadores compraram a ideia do Guto Ferreira e estão dispostos a deixar tudo em campo. Guto, aliás, tem sido peça fundamental nessa trajetória. O técnico conseguiu dar ao time uma cara competitiva, com intensidade e disciplina tática. Mesmo quando o elenco teve desfalques ou precisou mudar o esquema, o padrão de jogo se manteve. É o tipo de trabalho que passa confiança para a torcida e para a diretoria. Ele soube equilibrar o elenco, fez apostas certeiras e valorizou a base, dando espaço para quem mostrou vontade e foco. Essa sintonia entre comissão técnica e jogadores é o que tem feito a diferença nessa arrancada. Outro ponto que chama atenção é como o Remo amadureceu emocionalmente ao longo da competição. Se no início a equipe se descontrolava quando tomava um gol ou tinha dificuldade para reagir, hoje é o contrário. O time aprendeu a jogar sob pressão, aprendeu a sofrer quando precisa e, principalmente, a matar o jogo quando tem a oportunidade. Isso é mérito de um grupo que entendeu o tamanho da camisa que veste e o peso da história que carrega. E o que falar do Fenômeno Azul? Nenhum outro clube na Série B tem uma torcida tão presente, tão apaixonada e tão intensa. Mesmo nos jogos fora de casa, sempre tem aquele setor azul que canta do início ao fim. É gente que pega estrada, gasta o que não tem, só para ver o Leão jogar por 90 minutos. E esse apoio chega nos jogadores, eles sentem essa energia. Não é à toa que muitos já disseram em entrevistas que jogar no Remo é diferente, é sentir algo que vai além do futebol.
Agora o foco é total no Novo Horizontino. O elenco sabe que não tem espaço para vacilo. É jogo de decisão, jogo de paciência, de estratégia. O adversário vai vir com tudo, pressionado pela necessidade do resultado, e isso pode abrir espaço para o contra-ataque mortal do Remo. Jogadores como Pedro Rocha e Nico Ferreira são fundamentais nesse tipo de partida, porque conseguem segurar a bola no momento certo e acelerar quando o espaço aparece. E é nessa leitura de jogo que o Remo pode levar vantagem. Outra coisa importante é que o time não pode cair na armadilha de jogar pelo empate. Essa é a hora de pensar grande, de jogar para vencer, porque o acesso está ali, ao alcance da mão. Cada ponto conquistado fora de casa tem um peso gigantesco. E é justamente nesses jogos longe do Baenão que o grupo pode consolidar de vez a campanha. Guto Ferreira sabe disso, e é por isso que o clima dentro do vestiário é de foco total. Ninguém está comemorando antes da hora, ninguém está se deixando levar pelo oba-oba. É concentração e trabalho. E o que vem depois? Depois tem o Avaí, lá em Florianópolis, outro confronto direto. A delegação não volta para Belém antes dessa partida, o que mostra o quanto a logística está sendo pensada para otimizar tempo e manter o ritmo. 2 jogos fora que podem mudar o destino do clube. Se o Remo conseguir os resultados que precisa, o retorno para Belém pode ser uma verdadeira apoteose azulina. A cidade vai parar, disso ninguém duvida. E no meio disso tudo, ainda tem expectativa pelo apoio em massa da torcida no embarque. A mobilização pro evento no posto azulino promete ser histórica. É aquele tipo de momento em que o torcedor sente que faz parte de algo maior. O canto, as bandeiras, os fogos, a emoção, tudo isso vira combustível para quem vai entrar em campo. E quem já viveu um acesso sabe, esse tipo de energia faz diferença. O torcedor mais experiente olha para esse Remo e vê semelhanças com outros grandes momentos do passado. Um time aguerrido, que não desiste, que luta até o fim. Jogadores que se identificam com a camisa e não se escondem nos momentos decisivos. É esse espírito que faz o Remo ser o Remo. E é isso que o rival não entende. Enquanto uns ficam gastando energia com provocação, o Leão está construindo uma história de superação e orgulho. A cada jogo, o torcedor sente que o sonho é real. E mesmo que ainda falte um passo, a sensação é de que o Remo voltou a ser protagonista. Isso é o que mais importa. Porque o acesso é consequência de um trabalho que começou lá atrás, quando o clube decidiu se reorganizar, se profissionalizar e pensar grande. A caminhada está sendo feita com os pés no chão, mas o olhar está voltado para cima, pro futuro. E se tem uma coisa que esse elenco mostrou, é que não teme desafio. O Remo já enfrentou jogos duríssimos, ambientes hostis, arbitragens polêmicas, e mesmo assim seguiu firme. Isso é o DNA azulino. É a alma de um time que nasceu para lutar. Cada bola dividida, cada desarme, cada gol comemorado é um lembrete de que o Leão tá vivo, tá forte e quer voltar pro lugar que é seu por direito. Agora é hora de juntar tudo isso, o trabalho, a fé, o amor da torcida e a vontade dos jogadores, e transformar em resultado dentro de campo. O torcedor sabe que não vai ser fácil, mas também sabe que o impossível nunca foi problema pro Remo. E quando esse time entra em campo carregando o peso da história e o apoio da maior torcida da Amazônia, qualquer adversário pensa 2 vezes antes de encarar. O Remo está perto de viver um momento histórico, e quem acompanha de perto sente que o clube está pronto para esse salto. Não é sorte, é merecimento. É a recompensa de quem acreditou quando poucos acreditavam. E se tudo correr como o torcedor sonha, essa reta final vai entrar para a história não só como retorno à Série A, mas como o renascimento de um gigante que nunca deixou de ser grande. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Um burburinho começou a tomar conta dos bastidores do futebol brasileiro, e, ao que tudo indica, o epicentro dessa movimentação é Belém do Pará. Fontes próximas ao clube do Remo afirmam que um poderoso investidor dos Emirados Árabes Unidos estaria de olho no tradicional Leão Azul.
O nome que circula nos corredores é de ninguém menos que Nasser Al-Khelaifi, o influente presidente do Paris Saint-Germain e uma das figuras mais poderosas do futebol mundial. Segundo rumores, o empresário estaria interessado em transformar o Remo no PSG da Amazônia, com um projeto ambicioso que mistura paixão, investimento pesado e a ideia de expandir a marca do futebol árabe em novos territórios. As conversas, ainda mantidas sob sigilo, teriam começado por meio de intermediários brasileiros ligados ao mercado esportivo e à gestão de clubes. O plano, de acordo com fontes não oficiais, prevê a modernização completa da infraestrutura azulina, desde o centro de treinamento até a reforma do Baenão, transformando o estádio em uma arena moderna com padrão internacional. Além disso, o projeto incluiria a criação de uma base de formação de atletas inspirada no modelo europeu, e com foco em revelar talentos amazônicos para o mundo. O interesse de Al-Khelaifi não seria apenas financeiro. O dirigente enxerga na região amazônica uma oportunidade de unir esporte, sustentabilidade e marketing global, reforçando a imagem do Oriente Médio como impulsionador do futebol em novas fronteiras. Internamente, fala-se que o investidor vê no Remo um clube com forte identidade, torcida apaixonada e uma história centenária capaz de emocionar o público internacional. O apelido PSG da Amazônia já começa a ecoar entre os torcedores, divididos entre o entusiasmo e a desconfiança. Enquanto o clube não confirma oficialmente as